Domingão, com a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Real e Barça pela La Liga, jogos decisivos na Premier League e a Inter querendo também o título do Campeonato Italiano. As melhores dicas, estatísticas e análises desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar, domingão repleto de Brasileirão, Matheus Montenegro. Sim, que domingão. Itália com Inter, querendo tomar a liderança do Napoli. Temos Inglaterra com clássico, Liverpool e Arsenal, por exemplo. Cara, pra você ter ideia, acho que o pior jogo desse domingo é um duelo entre líder e vice-líder da Premier League. Isso, é. Daí você tira. E vamos explicar o contexto, obviamente, disso. Tudo bem, Fábio, mano? Tudo ótimo. Vamos lá, vamos começar muito jogo. Então, sem enrolação, vamos logo pro primeiro. Sim. Newcastle e Chelsea, tá? Domingo, 8 da manhã, né? Horário pra começar já, meu irmão. Isso. Hora que a gente acorda, né? Tu acorda de 8 no domingo? É, domingo eu acordo de 8 horas. Você é um guerreiro. É lá no St. James Park, 36ª rodada, duelo valendo vaga da Champions. Pois é, duelo muito bom. Quarto contra quinto lugar da Premier League. Dois times que fizeram temporadas ok. O Chelsea deu uma oscilada, mas o Newcastle sempre por ali também. Isso. Enfim, vamos analisar agora e vamos contar com a ajuda dele, o nosso aplicativo do Game Arena. Por favor, produção, coloca aí na tela. Tem um QR Code aqui, você aponta a câmera do seu celular e baixa de forma gratuita o Game Arena para poder se embasar, né, para suas apostas esportivas, sempre muito importante. Olha aí, você sabia que o Chelsea vinha de 5 vitórias seguidas? Talvez você não soubesse dessa informação, né, E a gente estudou aqui antes do programa. Não, eu sei, mas é só para mostrar que tem essa informação. Sim. Enfim. Não sabia. Que bom, hein? Vamos para a tabela de classificação. Como eu disse, quarto contra quinto lugar, os dois times com 63 pontos, mesma quantidade de jogos, antepenúltima rodada. Cara, se tiver um vencedor aqui, você já complica o outro. Porque logo abaixo nós temos Nottingham Forest e Aston Villa, que estão ali na cola e também querendo vaga na Champions League. Vale lembrar que até o quinto lugar vai pra Champions, né? Isso. Ou seja, os dois times estão ali conquistando vaga no momento. Mas a disputa tá muito boa, velho. Do Arsenal até o Aston Villa, todo mundo aí brigando por... A disputa até pela vice-liderança, né? Pois é, o Arsenal pode ficar de fora da Champions. Vai pegar o Liverpool essa rodada. Exato. Tudo bem que o Arsenal é o Southampton, né, na última rodada, e aí... Teria que fazer muita força para ficar de fora. Não é possível. Mas ainda está em aberto aí essas vagas, 4 vagas restantes para a Liga dos Campeões. 4 vagas para 6 times. É isso. Bom, confrontos recentes, começando pelo Newcastle, que significa novo castelo, não é isso, Matheus? Novo Castelo Unido, né? Porque isso, tem o United depois. É isso. Bom, empatou com o Brighton, 1-1 fora de casa, venceu o Ipswich, time rebaixado por 3-0, e aí perdeu do Aston Villa, 4-1. Mas é jogos com gols, né? Os últimos jogos aí do Newcastle, fez 5 no Palace, fez 4 no United, né? No clássico da cidade. Bons jogos aí esses últimos 5, e do Chelsea também, né? A gente vai ter que dar uma relativizada maior nos Blues, porque teve Conference League, né? Lembrando que o Chelsea chegou à final do terceiro escalão ali de competições europeias, né? Tirou o Djurgårdens, a equipe sueca, venceu por 4-1 na ida, na volta botou ali um time reserva, só deu aquela controlada, 1-0. Mas o que eu gostaria de destacar do lado do Chelsea é que os joguinhos de nível um pouquinho maior, né, um pouquinho mais importantes, têm sido bem movimentados. 3-1 contra o Liverpool, o 4-1 contra o Djurgårdens, a gente pode botar na conta, porque foi o jogo de ida, né, depois que ele fez o 4-1 é que condicionou o contexto do jogo da volta. Aí beleza, só 1-0 ali no Everton, mas antes disso, 2-1 no Fulham, 2-1 contra o Legia Varsóvia, 2-2 contra o Ipswich, joguinhos de muitos gols, com ambas marcas batendo em quase todos, né, velho? Bateu em 5 dos últimos 7. É isso. Vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo é de quem, Matheus? Newcastle. Do Newcastle, Fator casa, né? Jogo no St. James Park. Jogando em casa, mas o Chelsea tá voando, velho. 5 vitórias seguidas. É um jogo aí que resultado final pode dar qualquer coisa. Cara, em termos de... Eu até acho que existe um certo valor aqui no empate ao Chelsea, tá? Meu palpite para jogar é empate, inclusive. Mas assim, é um jogo difícil pro Chelsea, sem dúvidas nenhuma. Difícil vencer o Newcastle lá na casa da... Caramba, eu tava tentando lembrar do apelido do Newcastle e me esqueci. Também esqueci. Makepeace, não. Enfim. Dito isto, a equipe é alvinegra, né? Acho que é isso mesmo. Né? Não é Makepeace, né? Não, assim, né? Enfim. Eu gosto de gols, tá, Fábio Hermano, nesse confronto. Gosto muito de gols. E a gente observa que existe uma tendência muito alta quando a gente vê aqui a linha do 2.5, né? O mais de 2.5 gols, ele paga muito menos do que o menos de 2.5 gols. Ou seja, tendência de ter pelo menos 3 gols nessa partida. E aí, velho, se existe uma tendência muito alta de ter 3 gols na partida, o ambas marcas se torna muito atrativo. Porque aqui a gente só precisa de 2, eventualmente, né? Isso. Se for 1-1, já é green. Então, gosto bastante. Um jogo que vale muito, um duelo que é importante para as duas equipes. Ninguém vai aceitar a derrota de uma boa aqui. Então, eu acho que o contexto condiciona muito para um jogo movimentado. E a leitura dos confrontos anteriores das duas equipes também condicionam para isso. Então, sem dúvidas, melhor opção para esse confronto é o ambas marcas. É isso. Confronto direto, jogo aberto, né? Quem perder pode ficar numa situação complicada. Então, ambas marcam é a nossa dica para esse confronto com áudio já interessante. Agora, outro
outro jogo bem interessante é Liverpool e Arsenal. Né? Líder e vice-líder, olha só. Líder e vice-líder, o Liverpool já campeão, mas por que não atrapalhar o Arsenal, né? Domingo, 12h30, lá no Anfield, né? A casa do Liverpool, antepenúltima rodada do inglês. Gostei que o nosso editor botou aqui, ó, o escudinho do Liverpool diferente, né? Isso. Normalmente botava outro. Enfim, dito isto, vamos lá pro nosso aplicativo, vamos dar uma olhadinha aí, informações desse confronto, por quê? É líder e vice-líder, mas tem contextos aqui que precisam ser analisados. O Arsenal vem de 3 derrotas seguidas, mas a gente vai precisar relativizar um pouquinho isso aí também, tá? Vamos lá, tabela classificação rapidamente, porque o contexto aqui é muito claro. Liverpool já campeão, 82 pontos, 15 à frente do Arsenal, restando 3 rodadas, não tem como ser alcançado. A grande questão é, o Arsenal, ele meio que vinha largando a Premier League, a gente vai ver isso aí em termos de confrontos. Por quê? Ele estava focado nas semifinais da Champions e ele estava bem confortável na Premier League. Mas o Arsenal já acumula resultados negativos aí na Premier League e acabou se complicando um pouquinho. Por quê? O Nottingham Forest, que é o primeiro time fora da zona de classificação para Champions, está 6 pontos atrás, restando 9 em disputa. Se o Arsenal dar uma vacilada aí, não vencer nenhum desses 3 jogos que restam, ele até pega o Southampton, né? Deve vencer. Mas enfim, matematicamente, ele não tem vaga na Champions garantida. E isso é o que eu acho que condiciona aí a leitura para esse confronto. É isso, vamos para os confrontos recentes, né? O Liverpool perdeu do Chelsea 3-1. Já tinha sido campeão. Já tinha sido campeão, antes fez 5 no Tottenham. Venceu o Leicester 1-0, né? Já mostrou que está com o pé no freio, né? Pegou o vice-lanterna e só venceu por 1-0. Venceu o West Ham 2-1, 3-2 contra o Fulham, né? Perdeu, né? Derrota. Venceu o Everton por 1-0, né? No clássico da cidade de Liverpool. E antes disso, Copa da Liga Inglesa, né? Ele perdeu a final para o Newcastle por 2-1. E foi eliminado na Champions pro PSG, né? Pelo PSG, é isso, né? Pois é, assim, eu acho que é complicado a gente ter qualquer leitura do lado do Liverpool, tá? Eu acho que o Liverpool não vai pisar no freio, porque, caramba, jogando em casa, diante de sua torcida, e ele pode meio que atrapalhar a vida do Arsenal ali, que querendo ou não, é um rival ali, né? Então, não imagino o Liverpool também tirando tanto assim o pé do acelerador, não. A grande questão é o Arsenal, velho. Eu acho que toda a leitura do jogo passa pela questão do Arsenal, né? O time estava focado na Champions League, acabou sendo eliminado para o PSG com 2 derrotas aí nos 2 jogos, mas só analisando a Premier League, olha como o Arsenal já vinha mal, tá? Perdeu para o Bournemouth por 2-1, empatou em 2-2 contra o Crystal Palace, aí beleza, venceu o Ipswich, time rebaixado por 4-0, mas antes, empatou com o Brentford em 1-1, empatou com o Everton em 1-1. Nos últimos 5 jogos de Premier League ele só tinha vencido 1. Por quê? Tava focado ali na Champions League, né? Teve as quartas contra o Real, teve a semi contra o PSG, e ele estava muito confortável na Premier League. Acabou que nem chegou na final da Champions e agora se complicou um pouco na Premier League. Então eu acho que o Arsenal vai com força máxima para esse jogo. É muito importante para os Gunners aí não vacilar, mesmo sendo um jogo fora de casa contra o Liverpool. É isso, vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo é do Liverpool, né? Time da casa. É uma odd até relativamente discrepante, né? Eu acho que poderia estar mais nivelado, tá? Inclusive enxergo um valor aqui no Arsenal um empate. É porque o Arsenal, né, velho? É porque é pela necessidade do Arsenal, né? Exato, eu penso isso, né? De manter a vice-liderança, mesmo que a vaga da Liga dos Campeões esteja encaminhada, porque pega o Southampton, mas assim, terminar na segunda colocação também tem o seu valor, né? Sim, questões financeiras mesmo, né? Isso, então acho que é um jogo que o Arsenal vai encarar com muito mais seriedade, né? Muito mais importante do que o Liverpool. Mas o Liverpool vai jogar leve, né? Vai jogar ali só para tentar atrapalhar o rival. Então, é um jogo ali que eu acho que tem de ser um jogo interessante, viu? Movimentado. Eu acho que a tônica é essa, tá? É um clássico inglês, não deixa de ser, né, velho? E jogos assim, eles tendem a muitos gols, né? Não à toa, o próprio mercado, ele precifica isso, né? A tendência de gols, ela é alta. Pelo menos 3 no jogo, ela é maior do que até 3, né? E assim, gosto de ambas marcam, tá, velho? Sem muita enrolação. Eu gosto por causa desse contexto do Arsenal. Se fosse um contexto onde o Arsenal já estivesse com a vaga na Champions League garantida, eu acho que já teria seu risco aqui. Aí seria um jogo ainda mais difícil de apostar. Mas por esse fato do Arsenal precisar dar uma resposta e por ainda não ter essa vaga garantida, eu acho que isso condiciona para um jogo aberto e, consequentemente, para as duas equipes fazendo gols. Por isso, ambas marcam a nossa pedida. Muito bem, então ambas marcam aí em Liverpool e Arsenal, fechando aí o campeonato inglês. A gente agora vai partir para Espanha. Porque temos um passe real, hein? Clássico, que é uma verdadeira final aí. El Clássico. El Clássico final aí do Campeonato Espanhol, né? Jogo domingo 11h15, lá no Olímpico de Barcelona. É a 35ª rodada, né? Além dessa, temos mais 3. E a diferença entre eles, Matheus Montenegro, a gente vai ver agora no nosso aplicativo do Game Arena. Pois é, muitas pessoas criaram a expectativa, inclusive eu, pode-se dizer, que essa seria a final da UEFA Champions League, né, velho? E nenhum dos dois chegou lá. Enfim, vamos analisar. Momento recente, pode-se dizer até um pouco parecido, né? 2 times que foram eliminados na Champions, inclusive, e que na La Liga estão bem ali, estão no topo. Líder contra vice-líder. É um jogo que vale muito, né, velho? A gente vai ter que dar uma analisada, porque o Barcelona está 4 pontos à frente do Real Madrid.
Velho, se ele vencer esse jogo, a gente pode dizer que o Barcelona é campeão. Né? Ele vai abrir 7 de vantagem para o Real Madrid e vai ficar restando apenas 9 em disputa. Então vai ficar muito complicado para os merengues. Então pode se tratar como uma final, bem dizer. Né? O empate também é muito bom para o Barcelona, porque ele vai manter essa distância de 4 pontos à frente do Real, restando 9 em disputa, que é muito difícil também de tirar. Né? Então esse é o contexto aí da partida. A temporada do Barcelona, eu acho que passa mais confiança. O Barcelona foi melhor desde o início. O Real Madrid oscilou muito. A gente enxerga isso também em termos de saldo de gol. Né? O saldo do Barcelona é mais 58. Absurdo como foi eficaz o poderio ofensivo do Barça. E também a própria Copa do Rei, né? Que o Barcelona se sagrou campeão em cima do Real Madrid. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? O Barça que no jogo épico, né, contra a Inter de Milão, foi eliminada 4-3, né? Jogo que foi 3-3 no tempo regulamentar, né? Empate no tempo normal e aí na prorrogação a Inter fez o gol que deu a classificação à final. Antes, com o time em reserva, venceu o Valladolid por 2-1, até teve que botar os titulares, né, no segundo tempo ali para conseguir a virada, conseguiu. Antes empatou, né, 3-3 aí com a Inter de Milão. Aí na final da Copa do Rei, 3-2 contra o Real Madrid. Um detalhe para o Barcelona, que nos últimos 4 jogos, né, ele jogou 2 prorrogações, né, porque contra o Real também foi 2-2 no tempo normal. E contra a Inter de Milão, outra prorrogação, né? Então tem a questão do desgaste aí um pouco maior da equipe do Barcelona. Esses jogos recentes do Barcelona dizem muito aí sobre o que foi o Barça ao longo da temporada, né, velho? Jogos muito movimentados, time difícil de ser batido, né? A gente tem aí, ó, por mais que apareça uma derrota e uma vitória, não perdeu, foram né? 3 empates aí nesse recorte, né? Porque teve a questão das prorrogações. Então, assim, jogos muito movimentados. A defesa do Barcelona, ela nunca passou tanta confiança assim ao longo da temporada. Até jogos que o Barça goleava, teve uns 6-1, 5-1, 7-1, 4-2. Aconteceu muito esses placares ao longo da temporada. E tem pela frente um Real Madrid, cujo o poderio também é focado no ataque, né? O Real Madrid tem jogos movimentados aí recentemente também, 3-2 contra o Celta de Vigo, teve a final da Copa do Rei, que acabou saindo derrotado para o Barcelona na prorrogação. Esses jogos da La Liga a gente pode até relativizar um pouquinho. Tem uma sequência econômica, né? Mas muito por causa dessa questão de... Foi um período que ele estava mesclando com a Champions League e com a final da Copa do Rei, né? Então, assim, também não jogou com força máxima vários desses jogos aqui, né? Então, eu acho que isso acaba destoando. Mas ao longo da temporada, se a gente pode puxar um recorte, velho, jogos muito movimentados. A gente pode ver os confrontos entre eles. Confrontos diretos, né? Entre eles. O Barça não perdeu esse ano ainda, né? É importante. Foram vários confrontos na Copa do Rei. Na Supercopa, né? Foi 5-2. Na La Liga, a ida foi 4-0. Amistoso aqui, né? Teve um amistoso antes, né? Mas o fato é que ainda não perdeu para o Real Madrid nessa temporada, né? Porque no primeiro turno foi 3-2. Ah, não. Esse 4-0 aqui na La Liga aqui já é no outro ano, né? É verdade. Esse 4-0 foi no primeiro turno. Não, eu digo o 3-2 que ele perdeu ali, ó, 21 de abril, isso, foi do ano passado. finalzinho da temporada passada. Exatamente. E aí venceu também 5-2. Jogos muito movimentados. Na Supercopa, né? Empatou, né, na Copa do Rei, mas vencendo na prorrogação. Então, os jogos com muitos gols, né? 5-2, 4-0, 2-2. 3-2 se a gente botar a prorrogação ainda. O mais de 3 mil bateu em todos. Bom, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque é um jogo onde... A discrepância da odd está até grande. É do Barcelona, joga em casa, é mais time, né? Sim. Os confrontos diretos até dizem isso também. E passa mais confiança também, né? Como eu disse, o Real Madrid ele oscilou mais ao longo da temporada do que os culés. Cara, mas ainda assim, a gente tá falando de um Barça real, né? Cravar uma vitória. Eu acho que o Barça vai vencer, tá? Mas cravar a vitória, assim, é um pouco complicado, né? A final da Copa do Rei, por exemplo, foi um 2-2 e a gente esperava ali uma vitória do Barcelona, mas ela só veio na prorrogação, então aqui só teremos o tempo normal, né? Os 90 minutos. Bom, eu gosto de gols. A questão é que a Bet Nacional também gosta, né? O mais de 2 pontos de gol só paga 1,32, velho. Olha que coisa absurda, tá? A linha que a gente utiliza como referência para esse confronto é o 3,5. Normalmente a gente usa o 2,5 como parâmetro, né? E até o ambas marcam, que poderia ser uma alternativa, também não tem valor. Nem combinando a gente consegue 1,50, né? A gente às vezes gosta de fazer esse hack, assim, pode-se dizer, né? Combinar o 2,5 com ambas marcam, que assim é um ambas marcam sem 1-1. Mas aqui a odd só dá 1,43, que ainda assim é muito baixa. Então qual vai ser a nossa alternativa aqui, Fábio Hermano? Bom, a gente confia que o Barça até vai sair vencedor. Então vamos pelo menos se proteger um pouquinho. Vamos no Barcelona no empate. O time é mandante, passa muito mais confiança do que o Real Madrid. Acredito que vai se sagrar campeão da La Liga. E a gente combina isso com o mais de 2,5 gols. E por que não combinar aqui com o ambas marcam, que também seria uma alternativa? Velho, porque eu acho que o Barcelona tem mais potencial de vencer do que o Real Madrid. E esses jogos são meio doidos. Então pode muito bem pintar um 3-0 Barcelona. Pode se lembrar que o Barça meteu 4-0 nessa temporada no Santiago Bernabéu. Então eu ainda prefiro o mais de 2 pontos de gols do que o ambas marcam, tá? Por quê? Cara, eu não descarto esse jogo ser 3-0 pro Barcelona.
Eu acho que vai ser um 2-2, 3-2 pro Barça, 4-2 pro Barça, 3-1. Eu acho que vai acabar batendo as duas. Mas eu ainda prefiro essa aqui e a odd também é mais alta. Então, gosto aqui, odd 1,74. Acho que é a melhor pedida aí pro confronto. Muito bem, então sugestão de aposta aí para Barcelona e Real, né? O dupla hipótese a favor do time catalão e o mais de 2,5 gols no jogo. Perfeito. Bom, vamos agora para a Itália, tá? Tem Torino e Inter de Milão, Inter na final da Copa da Liga dos Campeões, né? E que é o título italiano também, domingo, 13h, lá no estádio Gran Torino, né? Já é a 36ª rodada, antepenúltima rodada aí do campeonato italiano. Agora no Game Arena, Matheus Montenegro, a gente vai ver a classificação aí. Cara, e a gente tem o Inter Milão, finalista de UEFA Champions League. Que temporada dos Nerazzurri de Felipe Inzaghi, né? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação para ilustrar melhor. A Inter que é vice-líder da competição, 3 pontos atrás do Napoli. Lembrando que estamos gravando aqui antes do início da rodada, da 36ª rodada do campeonato italiano, né? A antepenúltima. O Napoli joga inclusive depois, é o jogo do domingo às 3h45. Não, mas eu falo ali para utilizar os outros times eventualmente como parâmetro. Mas se bem que a disputa da Inter hoje é só com o Napoli, né? A disputa é pelo título, a Champions League tá garantida. Vai enfrentar o Torino, que é ali o 11º, timezinho de meio de tabela, 44 pontos, que bem dizer já não joga por nada. Que até assim, no máximo ele cai para 12º, porque eu acho que o Genoa dificilmente vai ultrapassá-lo. Então assim, já tá meio que com a vida definida ali. Ele vai ficar entre 10º e 12º. É por ali o Torino, aquele time de meio de tabela padrão, né? Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Torino, né? Que empatou com o Venezia, né? Time da parte de baixo, 1-1. Perdeu do Napoli 2-0, venceu o Udinese 2-0 e perdeu para o Como 1-0 e empatou com o Hellas Verona, né? Cara, e assim... Sequência não muito ruim, boa. Não, empatando em casa com o Venezia, empatando em casa com o Hellas Verona, aí perdeu pro Como fora, a única vitória aí foi contra o Udinese nesse retrospecto recente, empatou com a Lazio fora. Os últimos 6 jogos o Torino só tem um golzinho, velho. Só tem uma vitória, velho. Enfim... É aquele time que meio que já largou de mão, né? A tabela de classificação vai influenciar muito aí nessa reta final. E tem pela frente o Inter de Milão empolgadíssimo, depois de um jogaço contra o Barcelona. Conquistou a vaga na final da Champions. Um time que, na Série A italiana, até deu uma vacilada recentemente, né? A Inter teve um recorde recente que foi ruim, que ele teve 4 jogos seguidos sem vencer, sendo 3 derrotas consecutivas. Ele toma um 3-0 pro seu maior rival, perdeu para Roma e também perdeu pro Bolonha. Mas é aquela coisa... Ele estava ali mesclando a Série A italiana com a Taça da Itália e também com a UEFA Champions League, né? Eu acho que agora os ânimos melhoraram a favor da Inter. Ele teve aquela vitória ali contra o Hellas Verona também, que fez deixar ele vivo ainda na Série A italiana. Então eu acho que agora a Inter de Milão, ela chega um pouquinho mais focada para esse jogo contra o Torino. E tem uma questão, né, que a Inter de Milão, ela até consegue fazer mais gols contra times mais fortes do que contra pequenos da Itália, porque... Parece que ela tira o pé, né? Faz 1-0. É porque até o estilo de jogo, né? Que a Inter, quando pega o Barcelona, ele é um time mais reativo e tal, ali tenta roubar a bola para fazer o gol. Quando é o adversário, né, um Torino, por exemplo, é o contrário, né? A Inter tem que propor, o adversário que fica ali tentando aproveitar contra-ataques. Então, fez 7 gols em 2 jogos contra o Barcelona, mas se a gente pegar no campeonato italiano aí, dificilmente ele faz 3 gols, por exemplo, né? Nos últimos 3 jogos da Série A ele só fez 1. Ele perde por 1-0 duas e ganha de 1-0 do Hellas. Muito bem, agora a gente vai para o nosso Momento Bet Nacional. A vitória da Inter de Milão já paga uma odd acima de 1,50, hein? Dá pra ir, eu acho, tá, velho? Paga bem, é um timezinho que chega confiante, que chega empolgado e que precisa vencer se quiser sonhar com o título. Eu acho que um empate aqui já praticamente tira aí a Inter de Milão do sonho de conquistar a Série A italiana, porque se o Napoli vencer, ele vai ficar 5 pontos atrás, restando 2 jogos, velho. Teria que ganhar os outros 2 e o Napoli perder os outros 2. Então acho que a Inter não pode vacilar contra um timezinho ali de meio de tabela, que não vem bem. O Torino só tem uma vitória nos últimos 6 jogos. Então acho que dificilmente os Nerazzurri terão dificuldade para esse confronto. Por isso, vai ser a nossa dica do Tipster para essa partida. Muito bem, então dica dada aí para Inter e Torino, a vitória da Inter de Milão. Sim. Bom, vamos falar agora de futebol brasileiro. Tem Clássico Paulista, Palmeiras e São Paulo. Jogo neste domingo, tá? Será às 5h30 da tarde lá na Arena Barueri, tá? Não será no Allianz Parque, terá show por lá, né? Então o jogo será na Arena Barueri. Belo estádio, inclusive, também. Mas o Palmeiras geralmente tropeça lá, hein? Dito isso, vamos para o nosso Game Arena, né? Podemos dar uma olhadinha em estatísticas para esse confronto. Vamos começar a analisar aí os clubes brasileiros. São Paulo, que é o único clube invicto do Brasileirão, mas é o 11º, tá? A gente vê aí a sequência do São Paulo recente sem nenhuma derrota. E também não perdeu na Copa Libertadores, né? Isso. Tem esse ponto aí, a gente pode juntar. Palmeiras é o líder com 16 pontos marcados, 5 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota até aqui. Enquanto o São Paulo, invicto, tá ali em 11º com 9 pontos marcados. Isso porque uma vitória e 6 empates. É isso. Inacreditável. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Palmeiras, que vem de várias vitórias, né? Venceu o Cerro Porteño, venceu o Vasco, venceu o Ceará. Sem sofrer gols, hein?
né, sem sofrer gols. Aí perdeu do Bahia por 1-0, que foi o jogo que a única derrota aí recente da equipe. Aí venceu o Bolívar, venceu o Palmeiras, venceu o Fortaleza. Venceu o Inter, o Palmeiras venceu o Fortaleza, venceu o Inter, venceu o Corinthians, né, 2-0 pelo Brasileirão. Sim. Libertadores venceu o Cerro Porteño, venceu o Palmeiras e... Venceu o Sport. Ele ganhou do Palmeiras 2 vezes aí. É tanta vitória que ele ganhou até dele mesmo, né? 2 vezes. Ele venceu, porque tem Sport Cristal, Sport, enfim. Mas ele venceu tanta aí... Nos últimos 10 jogos, 9 vitórias. 9 vitórias e só perdeu para o Bahia, que foi o único jogo que ele saiu derrotado aí no Campeonato Brasileiro, e na Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias. Então, realmente é um retrospecto muito bom. Se a gente soma Libertadores e Brasileirão, são 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, nos últimos 11 jogos. E assim, jogos com poucos gols, tá? A maioria das vitórias do Palmeiras é 1-0, 2-0. Os 2 jogos que destoaram muito ali foram contextos específicos. Fora de casa contra o Bolívar e fora de casa contra o Sport em Cristal, né? Jogos no Peru e na Bolívia. Então foram 2 partidas ali que foram 3-2, mas de resto a gente observa um padrão de poucos gols já vitória nos do jogos Palmeiras. Em casa, em todos eles, tivemos no máximo 2 gols, né? Uma defesa muito sólida do Verdão, né, velho? Isso. Vamos ver o São Paulo, né, que vem de vitória contra o Alianza Lima, 2-0 fora de casa, empatou sem gols com o Fortaleza, venceu o Náutico por 2-1, empatou com o Ceará, 1-1, né, Brasileirão, fora de casa, e venceu o Libertad fora 2-0, venceu o Santos 2-1, então realmente é um time aí também que vem bem. A última derrota, inclusive, foi pro Palmeiras no Paulistão, né, 1-0. Semifinal do Paulistão foi a última derrota do São Paulo. De lá pra cá ele teve Copa do Brasil, acho que jogou 2 jogos, ou só jogou um contra o... Não, ele entrou agora, só o Náutico. Então ele tem 1 jogo da Copa do Brasil, 7 do Brasileirão e 4 da Libertadores. 12 jogos invicto. A invencibilidade do São Paulo é até maior do que essa do Palmeiras. E normalmente joga de poucos gols também, né, velho? A gente observa aí uma tônicazinha. Fora de casa, sobretudo, né? Cara, no máximo 2 gols. Nesses últimos 5 jogos, só teve um que saiu mais de 2 gols, que foi o 2-1 contra o Náutico, contexto específico, que é a Copa do Brasil. Então, cara, é uma tendência aí também em jogos do Tricolor Paulista, jogos de poucos gols. E quando se enfrentaram, 1-0 pro Palmeiras, com um pênalti polêmico ainda, né? Um jogo que tinha tudo pra ser 0-0 até. Bom, momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds aí, porque o favoritismo é do Verdão, e tá? Grande, jogando viu? Em casa... mas são odd boa já, mas pega um invicto, né? Cara, então fica arriscado. E clássico. Um clássico invicto e sem jogar na sua casa, eu acho que é muito arriscado você ir na vitória seca do Palmeiras, tá? Eu acho que o Palmeiras não perde, mas, ir na vitória seca, inclusive o fato dessa odd não estar tão alta, ele acaba nos atrapalhando, porque a nossa grande pedida para esse confronto, Fábio Hermano, seria o dupla hipótese do Palmeiras com menos de 3,5 gols. Eu gosto muito dessa alternativa, mas a odd é só 1,33. A gente tava nessa uns 3 jogos, né, do Palmeiras. E batendo tudo, né? Isso. Batendo tudinho. É uma tônica muito boa para jogos do Verdão, essa alternativa aí. Então, velho, o que nos resta é o menos de 2,5, que eu gosto também, tá? É uma tônica muito grande para jogos das duas equipes. Eu acho que vai ser difícil. Como eu disse, eu acho que essa odd da vitória do Palmeiras está muito baixa, porque eu não descarto o empate. 0-0, 1-1 são palpites muito viáveis. O 2-2 eu acho que já é muito complicado pelo contexto das duas equipes, né? 2 times difíceis de ser batidos, que defesas têm sido muito fortes. Então, eu acho que aqui tá dentro do escopo aí de possíveis resultados. Se for para ter uma vitória do Palmeiras, 1-0 ou 2-0, o empate é muito provável, 0-0, 1-1. E se for pro São Paulo surpreender, é coisa de 1-0 também. Então, até 2 gols eu acho que a gente tá bem protegido. Considero essa a melhor opção. Eles não tem um risco do 2-1, né? Que é um placar eu acho que é o maior viável, risco, 2-1 mas Palmeiras. a gente tem mais placares a nosso favor, né? Então, ainda assim, eu prefiro aqui do essa. que a vitória do Palmeiras. Eu acho que é mais provável ser 0-0 ou 1-1 do que 2-1 Palmeiras. Então, por isso, eu prefiro menos 2,5. Muito bem, então de cada daí, menos 2,5 aí no clássico Palmeiras e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Bom, agora tem Atlético Mineiro e Fluminense, tá? Duelo Mineiro contra Carioca, 2 equipes que foram mal no meio de semana, né? Pela Copa Sul-Americana. Os brasileiros quase tudo foram, né, velho? Cara, se a gente somar quarta e quinta-feira, só o Palmeiras ganhou. Isso, surrealmente. Bom, domingo, 5h30 da tarde, lá na Arena MRV, né? Liberada aí, trocaram o gramado. Voltou Voltou pra sua casa o Galo. Isso. Né? E o gramado sintético faz diferença, né? Então, exato, a gente tem que ver, inclusive, isso aí, né? O quão isso vai impactar os seus adversários, né? Mais um estádio aí com gramado sintético. Vamos lá pro Game Arena, vamos dar uma olhadinha aí como chegam as duas equipes. 2 times que poucas vitórias aí no retrocorte recente, né? É uma sequência, pode-se dizer, mais negativa do que positiva. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flusão tá bem, né, velho? Desde a chegada do Renato Portaluppi, o time engatou uma boa sequência, tá ali em 5º lugar com 13 pontos marcados, tá? E vai enfrentar o Galo, que tem 9 pontos nos últimos 7 jogos. O Galo que conta com a chegada do Dudu aí também, né? Pode dar uma movimentada, pode dar uma empolgada, empolgou a torcida, trouxe ali um grande jogador do seu maior rival. Então, quem sabe isso aí, eventualmente, até não acaba impactando também, né? Isso, vamos para os confrontos, né? Que são 2 equipes que não estão tão bem assim, né? Você esperava mais, sobretudo o Atlético, né? Cara, pois é. Perdeu do Iquique 3-2. É o lanterna do Campeonato Chileno, o Deportes Iquique, velho.
Que absurdo. Aí venceu o Juventude fora de casa, é um bom resultado. Copa do Brasil fora de casa com o Maringá 2-2. Empatou em 2-2 também com o Mirassol fora de casa, Brasileirão. Empatou com o Caracas 1-1. É um time que não tem uma defesa muito sólida, né? Até em casa consegue ali não tomar gol, mas fora toma em quase todos. Mas tem um ataque forte também, faz todo jogo também. Tem um ataque muito forte e eu ia destacar justamente isso, tá? Nos últimos 6 jogos, ele conseguiu marcar gol em todos. E a gente observa aí que em vários deles ele conseguiu marcar pelo menos 2, né? Em 3 desses jogos aí ele marcou 2 gols. Então assim, em termos teóricos, é muito forte o ataque do Galo e parece que tá dando uma melhorada aí também. O Scarpa até fez gol também recentemente e voltou a performar melhor. Enfim, é um time que conta com muitas boas peças ofensivas aí, o Galão da Márcia, né? E tem pela frente o Flusão. É isso, né? Foi na altitude lá da Bolívia e perdeu do San José 1-0. Agora foi reservão também, né? Foi reservão, mas perdeu, né? Claro. Antes venceu o Fluminense 2-1. Venceu o Sport. O Sport. Toda vez quando é contra o Sport, você tá falando o nome do time. É verdade. Bom, o Fluminense venceu o Sport 2-1, venceu a Aparecidense 1-0, perdeu do Botafogo, né? O clássico 2-0. E antes disso, empatou com o União Espanhola, também time reserva, né? Nos jogos fora da Sul-Americana, nem o Renato Gaúcho tá viajando, né? Aí teve tropeço contra o Vitória, aí venceu o Corinthians. Ele começou muito bem, né? Até o jogo contra o Corinthians ali, que ele venceu 2-0, tava tudo às mil maravilhas, mas aí... Desandou um pouco, né? Porque até contra a Aparecidense, ele ganha, mas, cara, já foi um gol já pro final. Esperava-se uma vitória muito tranquila do Fluminense. E contra o Sport também, né? Sim, foi um gol no último lance do jogo. Pois é. Caiu um pouquinho de produção aí o Fluminense. Bom, vamos lá. Momento Bet Nacional. Vamos ver o favoritismo. É do Galo, né? Que joga em casa. Está justo. Em casa literalmente agora, né? Isso. Eu acho que, assim, é difícil cravar o resultado final. Até acho que pende mais pro Galo, de fato. Mas eu não descarto um empate nesse jogo, velho. Até o próprio Fluminense pode surpreender, velho. Como foi aquele jogo lá contra o Corinthians fora de casa, né? A gente esperava muito. É porque o Corinthians... o Fluminense caiu um pouco de produção aí nesses últimos jogos, de fato. Mas, enfim, são 2 bons times, tá? Que eu acho que... O Fluminense está até entregando ali o que poderia no Campeonato Brasileiro, pelo menos. O Galo ainda falta mais, tá? Falta mais, mas o ataque tá funcionando do Galo. Então eu prefiro focar em gols nesse jogo, tá? Eu até posso destacar aqui, ó, o gol do Fluminense eu acho uma boa pedida, que eu acho que vai pintar esse golzinho do Flu, paga 1,66, é uma boa. Mas, melhor do que isso, ao meu ver, é o mais de 1,5 gols no jogo. Cara, eu até gosto do ambas marcam, tá? A partir do momento que eu gosto do gol do Flu, com certeza eu gosto do ambas marcam. E a odd é 2,20. Então, assim, por causa do custo-benefício, eu vou destacar ali o ambas marcam 2,20 também. Mas, obviamente, o mais de 1,5 gols é mais seguro do que o ambas marcam. Porque um 2-0 já não serve aqui. 2-0, 3-0, eventualmente, para qualquer um dos dois lados. Então, a gente fica mais protegido. Mas para aquele apostador que gostar de se arriscar um pouquinho a mais, para mirar um lucro maior, cara, o ambas marcam pagando 2,20 nesse jogo, eu gosto muito, mas vamos no mais de 1,5 gols, que é uma boa pedida. Muito bem, então dica dada aí para Atlético e Fluminense, o mais de 1,5 gols no confronto. Bom, agora falar de outro carioca, né? O Botafogo, que vai receber o Internacional, o jogo no Newton Santos, domingo, 8 horas da noite. Mas é um jogo que a gente tem que falar muito do contexto, né? Porque Botafogo e Inter estão fora da zona de classificação nos seus grupos na Libertadores, possuem jogos decisivos no próximo meio de semana e a tendência é que ambos joguem com time reserva ou misto, tá? Então é um jogo aí que não é o Botafogo e o Inter, provavelmente, né? Com força máxima, então isso muda um pouquinho a nossa leitura, né? E o Inter caiu muito em produção, né? A gente vai ver isso aí agora, inclusive, no nosso aplicativo do Game Arena. Por favor, produção. Cara, o Inter que era um time que a gente destacava, que não tinha perdido nenhum jogo, tava marcando em todos, pô, vem de 2 derrotas seguidas. O Botafogo ainda também sem passar aquela confiança tão grande. A gente tem o Inter ali em 9º e o Botafogo em 12º. 2 times que a gente coloca com briga por Libertadores, tá? Os 2 times assim, ainda tá no início do Brasileirão, né? Só 1 ponto ali, separa os 2. Mas enfim, eu acho que esperava-se um pouco mais. O Inter até começou muito bem, mas caiu de produção aí nesses últimos jogos. Vamos ver como chega o Glorioso, venceu o Carabobo, gol já no finalzinho, né? Isso. Contra o Carabobo, a gente esperava uma vitória mais tranquila aí. Antes disso, havia perdido para o Bahia no Campeonato Brasileiro por 1-0, meteu 4-0 no Capital, Copa do Brasil, dá para relativizar, um time de Série D. Aí venceu o clássico contra o Flu, mas antes havia perdido para o Estudiantes, aí é onde ele estava um pouco complicado. Tinha perdido para o Atlético Mineiro também por 1-0. Empatou contra o São Paulo e quase que perde esse jogo também. Perdeu para o Bragantino. Então, assim, é aquele time que... Os jogos que ele ganhou foram jogos mais fáceis e o clássico ali também, que já... Mas em casa ele tá vencendo todos, né? A gente vai ver ele tem performado bem em casa, pelo menos. Em casa ele venceu o Capital, venceu o Fluminense, venceu... Empatou com o São Paulo. Empatou com o São Paulo, foi um jogo que ele foi até melhor, né? Venceu o Carabobo e venceu o Juventude. Venceu o Carabobo e venceu o Juventude, né? Então em tem casa, essa... tá seguro.
Como mandante, aí o Botafogo performa melhor fora, que realmente Perfeito. Ele fez o primeiro gol com o Renato Paiva fora contra o Carabobo, né? Ele havia perdido todos os jogos fora e sem marcar gol, venceu e marcou gol. Vamos ver o Inter, né, que vem de 2 derrotas, 4-2 contra o Corinthians e 3-1 para o Atlético Nacional, né? 2 derrotas duras, aí essa do Atlético sobretudo, né, que deixou a equipe fora da zona de classificação. Contra o Maracanã ganhou de 1-0 com gol no finalzinho. Contra o Juventude 3-1, né, foi uma vitória ali mais tranquila. Empatou com o Nacional 3-3 e jogos com mais gols, né, os jogos do Inter. Cara, mas assim, a gente observa que a gente destacava tanto o Inter, como eu disse, que não tinha perdido nenhum jogo, que tinha feito gol em todos os jogos. Cara, se a gente traz um recorte aí, ó, dos últimos 9 jogos, o Inter só ganhou 2, tá? Isso. Então, assim, caiu muito. E 2, assim, considerando, Maracanã em casa e Juventude em casa. Então, caiu muito de produção, eu acho, o Internacional nesse recorte recente aí, tá? E tem o fator que você citou de os 2 times possivelmente pouparem, né? Tem Libertadores no meio de semana seguinte, então eu acredito muito que os 2 times não vão com força máxima. Não acho que vão reservão, mas deve poupar aí alguns dos principais jogadores. É isso. Vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Botafogo, tá? Justo, eu acho. Ok. Isso. E aí, vamos em quê? Vamos na vitória do Fogão? Não, aí, pelo amor de Deus, aí é difícil demais. Cara, eu acho que ainda é um jogo de poucos gols. Só que assim, pra ir no menos de 2,5, eu confesso que eu tenho um certo medinho, tá? Porque não são 2 times tão under gols assim. O Botafogo até é, mas o Internacional não muito. A grande questão tem esse fator de poder poupar. Então eu acho que até 2 gols, eu até acho que essa opção aqui é uma boa. Mas vamos nos proteger um pouco mais, tá? E vamos fazer o quê? O menos de 3,5 gols, que eu gosto muito, combinado com dupla hipótese do Botafogo. Eu acredito que o Botafogo em casa, ele é muito forte, então pelo menos não perder, eu acho que isso vai acontecer, tá? Contra o Internacional, que caiu de produção e que deve poupar jogadores. Então, não imagino o Inter vencendo esse jogo e a gente acaba se protegendo mais em relação a esse under goals. Porque, eventualmente, se for um 2-1 Botafogo, aqui tá no bolo, aqui vai ser green. Lá no mês de 2,5 seria red. Então, gosto mais dessa opção, considero o 2-1 um que pode muito bem acontecer, por isso, vamos nessa aqui que eu acho mais segura. Muito bem, então dica dada aí para Botafogo e Inter, dupla hipótese a favor do Fogão e o menos de 3,5 gols no jogo. Bom, para fechar tem Sport e Cruzeiro, tá? Duelo do Lanterna aí do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, que tá muito bem quando joga dentro de casa, fora vai buscar a primeira vitória, mas nada melhor que o Lanterna, né? Pois é. Para você conseguir isso, jogo na Ilha do Retiro, às 4 da tarde, inclusive estreia do Antônio Oliveira, né? Técnico português. Cara, aí saiu um treinador português que foi o Pepe e chegou o Antônio Oliveira agora, né? Sport sem nenhuma vitória ainda nesse Campeonato Brasileiro. Vamos lá pro aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha, vamos ilustrar melhor. Mas o Sport tá confiante agora, porque o Papo é leão, né? Que isso. O Pepa não era, pelo visto, né? Mas o Papa... o Pepa não ajudou muito, mas o Papa talvez ajude. Pois é. O Sport que vem de 5 jogos sem vencer, é até mais, se eu não me engano, né? E o Cruzeiro que, assim, cara, tá até bem, né? Porque o Cruzeiro, porque na Sula ele foi horrível. A torcida do Cruzeiro, inclusive, comemorou aí essa eliminação da Sula, dizia que atrapalhava mais do que ajudava. Um pouco incoerente, ao meu ver, né? O time foi finalista ano passado, todo mundo queria o título, mas enfim. No Campeonato Brasileiro tá bem ali, vem de uma grande vitória no Brasileirão contra o Flamengo, tá em 4º lugar com 13 pontos marcados e tem pela frente o Lanterna Sport, que tem 2 empates e 5 derrotas até aqui. O time que tem o 2º pior saldo, né? Menos 6 gols de saldo, o Sport Recife. Bom, então vamos olhar os confrontos recentes do Sport, né? Que vem de vários jogos sem vencer. Tá complicado. Ainda não venceu no Brasileirão, né? 2 empates e 5 derrotas, né? Aí ele até fez jogos fora de casa competitivos, né? Contra Corinthians e Fluminense. Ele abriu o placar nos 2 jogos, mas sofreu a virada. Pois é. Aí, em casa, ele empatou com Fortaleza, ele foi até melhor, mas teve o gol do Fortaleza que foi anulado ali, aquele gol polêmico, que pra mim, eu acho que a bola ultrapassou a linha, né? Mas o juiz não deu. Aí perdeu em casa do Bragantino, né? Aí perdeu pro Vasco. Perdeu pro Vasco, tomou fora. 3 do Vasco. Isso. Perdeu do Palmeiras, foi um jogo até polêmico, poderia ter sido um empate. O Campeonato Pernambucano, ele perdeu a volta pro Retrô, conseguiu ganhar nos pênaltis, ele tinha ganhado a ida, né, fora de casa, e estreou até bem, né, 0-0 com o São Paulo, mas ainda não conseguiu vencer. Contra o Altos do Piauí ele não venceu. A última vitória que ele conseguiu em casa foi na semifinal, no jogo de ida contra o Santa Cruz. Faz um tempão isso aí. Cara, não, e a última vitória foi na final do Campeonato Pernambucano, né? Porque até jogos da Copa do Nordeste ali, nesse recorte a gente traz, um time que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil também pro Operário do Mato Grosso. Cara, já são quantos jogos do Sport sem vencer? São 9, né? 9 jogos seguidos sem saber o que é uma vitória. E ele só não tomou gol em 2 jogos aí, que foi contra o Fortaleza, que saiu aquele golzinho lá no final, e contra o São Paulo no Morumbi, que foi um jogo assim, uma postura bem defensiva. O São Paulo perdeu pênalti naquele jogo, então realmente aí o Leão deixando muito a desejar, lembrando que voltou agora, né, pra ele do futebol brasileiro. E o Cruzeirão da Massa?
Caiu na Sul-Americana, né? Empatou com o Mushuk-Runa 1-1, foi o seu primeiro ponto, mas sem chances de classificação. Aí venceu o Flamengo, 2-1, né? Grande em casa, 100% de aproveitamento, inclusive é o único time 100% de aproveitamento como mandante. Aí fez 2-0 no Vila Nova, na Copa do Brasil, fez 1-0 no Vasco, também em casa. Aí fora ele perdeu do Palestino, Sul-Americana, perdeu do Bragantino 1-0, ganhou em casa do Bahia 3-0 e empatou fora com o São Paulo 1-1, né? Então, cara, o Cruzeiro, pelo menos em termos ofensivos, está funcionando muito bem. Faz gol Marcou todo gol jogo, em 8 dos últimos 9. Isso. Ele só não fez gol ali contra o Bragantino fora de casa, né? Então, um ataque que tá dando conta do recado, né? Se reforçou bem, foram muitos medalhões, é verdade, mas tem jogadores de nome aí nesse time do Cruzeiro e tá dando conta. Tá 100% em casa, né? Nesse Campeonato Brasileiro. Ano passado eu me lembro que também, né? Por um bom tempo o Cruzeiro ficou 100% em casa. Enfim, tem uma força muito grande em seus domínios, mas fora de casa agora tem pela frente o Lanterna. Então, quem sabe não vai se dar bem de novo. vamos pro nosso momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds aí, porque o favoritismo é do esporte, né? O que até surpreende um pouquinho, tá? Mesmo jogo, ainda eu acho que é um jogo nivelado, assim, talvez até um leve favoritismo pro Cruzeiro, tá? Eu tem a caracterizaria. questão do esporte, novo Mudança técnico, de treinador, né? Tem esse Aí ponto. dá aquela animada Novos na ares, galera, a galera corre mais, enfim. Mas ainda é muito cedo também para ele aplicar qualquer mudança, Isso. né? É mais questão de ânimo, questão psicológica. Cara, eu acho que assim, é um jogo que eu não confio no esporte, tá? Acho que essa odd, inclusive, eles deveriam ser mais niveladas. Acho que também, para cravar a vitória do Cruzeiro, eu tenho um certo receio. Mas por causa dessa discrepância de odds, a gente acaba achando o valor aqui, ó, num golzinho do Cruzeiro pagando 1,47, velho, o Cruzeiro fez gol em 8 dos últimos 9 jogos. É um time que tá bem no Campeonato Brasileiro, que tem pela frente o lanterna da competição. O Sport só não tomou gol em 2 dos últimos 10, salvo engano, né? Isso. Cara, acho que sem muita enrolação, o gol do Cruzeiro para esse jogo aqui tá muito bom, não precisa nem o Cruzeiro vencer, né? Se for 1-1, se perder de 2-1 vai ser green. Então, um golzinho do Cruzeiro, mesmo a odd sendo relativamente baixa, né? O custo-benefício eu considero muito bom. Porque, ao meu ver, essa odd justa aqui devia estar 1.3, 1.35. Então, vamos com o stake dobrado aí nesse golzinho do Cruzeiro. É a nossa hot bet aí deste domingão, a melhor aposta. Muito bem, então dica dada aí para Esporte Cruzeiro, o gol do Cabuloso, né? O gol do time Celeste, a nossa dica aí para esse confronto. E com esta sugestão de aposta, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí qual é a boa para esse domingão. Daí a sua sugestão Domingão também. lindo, hein? É isso. Valeu, Matheus Montenegro. Valeu, Tamo Fábio. juntos Estamos juntos. e até a próxima.